Boa noite para todo mundo, né? A gente já vê daqui uma série de companheiros e companheiras que a gente conhece aí de presença no movimento social no Rio de Janeiro, pessoas que no seu dia a dia ajudam também a tentar responder o tema do debate de hoje, que é os desafios atuais da esquerda. Estou vendo gente do movimento sindical, gente de várias áreas, muitos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Estou vendo aqui o deputado federal Raymond, que seguramente, no decorrer da nossa palestra, vai fazer uma saudação. Eu queria pedir desculpa, porque tem algumas coisas que a gente é incorrigível. Eu sou incorrigível, né? E eu tenho uma camisa carimbada, que é a camisa do Sintel. Então, eu me sinto aqui, antes de mais nada, como alguém que está dentro da própria casa, ao lado dos meus companheiros e companheiras que são dirigentes do Sintel. E eu queria dizer que é uma alegria grande, né, nesse tema do debate, que não é um tema simples, os desafios da esquerda hoje aqui no Brasil, mas é uma alegria para todos nós estar ao lado desses dois companheiros, ambos à minha esquerda, né, esse jovem, que é o companheiro Matheus Mendes, que já tem ousado contribuir, escrevendo, está hoje, daqui a pouco, acho que é o seu segundo livro, contribuições para isso, para a gente pensar a esquerda aqui no Brasil. E ao lado desse companheiro, eu queria dizer para o Genuíno o seguinte, já que está falando de esquerda, tinha um poema antigo do Ferreira Goulart, que falava do Partido Comunista, e dizia que o Partido Comunista foi criado só por 9 pessoas num congresso aqui em Niterói, algumas delas muito simples, mas que no entendimento dele você não contava a história do Brasil por inteiro até um determinado momento, sem registrar a presença sempre do Partido Comunista Brasileiro. Eu acho, parafraseando, que você não pensa os últimos anos, os 60 anos da esquerda no Brasil, sem fazer uma lista de alguns companheiros e companheiras que têm sido decisivos em todos os momentos, na alta e na baixa. E nessa lista, com certeza, o nome do companheiro José Genuíno estará sempre presente, né? 60 anos atrás, 50 anos atrás, é hoje. É o mesmo sentimento que eu tenho, Genuíno. Eu acho que não se escreve uma lista das principais figuras da esquerda no Brasil, que botaram a cara e a fala em vários momentos, sem que nessa lista esteja o companheiro José Genuíno. E eu queria dizer também para vocês o seguinte, eu acho que novembro, para mim, os dois principais eventos do Rio de Janeiro em novembro, sabe quais são? Para mim foi o G20, pelo peso, pela expressão do G20. E para mim é esse aqui. A esquerda tem deixado entrar em desuso algumas palavras. Antigamente a gente falava muito em socialismo, em revolução. Essas palavras estão caindo um pouquinho em desuso. Eu acho que esse espaço, esse evento é um evento revolucionário. É o 3º ano consecutivo que um sindicato, que é o Sintel, ao lado de outros sindicatos, promove um evento que dura 3 dias de caráter centralmente cultural, o próprio nome marcando a posição. No início, Luiz Antônio, era Festival do Livro Vermelho, por isso livre. Depois, Festival do Livro Progressista, para marcar qual é a posição. E não é simples construir um evento, 3 dias, com uma série de editoras, apresentando, vendendo livros com desconto, lançando livro, uma série de debates, uma série de atividades culturais. Para mim, isso é uma atitude revolucionária de um sindicato. Às vezes as pistas para responder os desafios que a gente está enfrentando estão do lado, tão perto, e às vezes não está atento. Eu espero, vida longa ao FLIV. Eu torço para que nos próximos anos, ô Luiz Antônio, o FLIV seja obrigado a extrapolar as fronteiras da sede do sindicato, seja obrigado a pedir à prefeitura para liberar ali a Moraes e Silva, crescendo o evento. Eu aposto nisso e acredito nisso. Então, eu queria uma saudação muito forte
as pessoas que idealizaram e que vêm construindo há 3 anos o FLIVE, os companheiros e companheiras do Sintel de Maio. Eu queria pedir uma salva de palmas forte. Eu queria, antes de passar a palavra primeiro ao Mateus e depois ao Genuíno, também usar aqui, vou beber na fonte dos dois, eu escrevi um texto que distribuí aí para as pessoas. Cada um de nós contribui dentro dos seus limites, né? Eu me considero um veterano militante que veio do movimento de favelas e do movimento sindical, né? Frei Leonardo Boff diz que você pensa onde você pisa. Eu tenho pisado ao longo da vida nas favelas do Rio de Janeiro e nesse espaço aqui do Sintel. Então, nesse debate sobre a contribuição das esquerdas, eu ousei escrever um pequeno texto que até entreguei a você. Eu primeiro queria dizer o seguinte: quando a gente fala de desafio de esquerda, a gente pergunta: o que é esquerda? Que diabo é esse ser de esquerda? Eu, como não tenho universidade nenhuma, procuro me orientar pelas grandes figuras da esquerda. Eu vi um cara de 80 e tantos anos, doente, que diz que vai viver pouco tempo. Eu vi pela rede social, Genuíno e Mateus, ele vibrando, dançando, que foi o Mujica celebrando o resultado das eleições do Uruguai. E o Mujica tem uma expressão que eu adoro, que ele diz, Raymond, que o militante de esquerda é aquele que não é diferente das outras pessoas, vacila, erra, faz bobagem, tem medo, tem receio. O que o diferencia é que ele é capaz de entregar parte da sua vida por um punhado de sonhos. E eu acho que um dos desafios da esquerda do Brasil hoje, num Brasil extremamente polarizado, num Brasil que a direita fascista, assassina, golpista, tenta apagar os sonhos de grande parte do povo brasileiro, um desafio que não é fácil de quem é de esquerda é continuar mantendo a capacidade da parte do povo brasileiro de sonhar, que o sufoco, que o ódio, que não é uma fatalidade, que essa coisa pode ser transformada. E esse sempre foi a vocação da esquerda, que sempre remou com a maré. Dito isso, eu queria dizer que eu acho, e vou aqui correr um risco, que aqui tem muito sindicalista, e eu estou distanciado do movimento sindical, só observando, é fácil falar observando. Eu acho que o movimento sindical, e falo isso, falando do movimento sindical à esquerda, tem, entre vários outros, 3 grandes desafios que ele devia se debruçar de enfrentar. Primeiro, parece um lugar comum, mas eu vou falar, é o desafio da comunicação, né? Eu sou da época do sindicalismo cutista, 40 anos atrás, que foi uma inovação, foi um avanço revolucionário. Era o sindicato de porta de empresa, que era o sindicato que levava o jornal para distribuir na porta de empresa, que levava o carro de som na porta de empresa. Isso foi revolucionário. Isso construiu uma liga, uma proximidade com as bases. Ele está me mostrando aqui o Mujica. Uma saudação aqui para o Mujica. Isso não parece não, mas o chamado novo sindicalismo, o sindicalismo que construiu a CUT, ele foi inovador no movimento sindical em vários aspectos. Esse sindicato aqui tinha 2 jornais impressos, distribuídos por semana. O Sindicato Bancário de São Paulo tinha um jornal todo dia distribuído. Então, era o chamado sindicalismo de porta de empresa, colado no dia a dia, fazendo ato no carro de som na hora do almoço, do início. Era o sindicalismo da negociação, mas o sindicato do confronto, da denúncia. Isso foi inovador. Isso teve um papel enorme na esquerda do Brasil. Só que o mundo mudou, né? Mesmo 40 anos atrás, quando eu fundava a CUT, começavam a surgir os próceres do processo neoliberal, a Thatcher na Inglaterra, o Reagan nos Estados Unidos, e um dos centros que ninguém fala do projeto neoliberal era a destruição dos sindicatos, a destruição do ponto de vista do seu funcionamento e a destruição do ponto do seu ideário, de mudar a sua combatividade. Então, eu acho que o primeiro desafio do movimento sindical
é o desafio de como pensar uma nova comunicação. E eu não falo isso só porque a comunicação hoje é nas redes. Hoje não adianta você chegar na porta da empresa, tem um monte de gente home office. Você chega na porta da empresa, tem 200 crachás diferentes por conta da terceirização. Então, um dos grandes desafios é a comunicação. E não é a resposta simplista de que basta usar a rede social. É como usar a rede social, que linguagem usar na rede social, para quem falar através da rede social. Para mim, esse é um dos desafios do pessoal da esquerda que está no movimento sindical. Segundo lugar, para ser breve, são as bandeiras. Eu sou de uma época, meus companheiros, que toda a pauta de reivindicação de sindicato tinha um chavão lá em cima. Salário mínimo igual ao de DIEESE, jornada de 40 horas de trabalho e estabilidade no emprego. Essas questões continuam atuais, vide aí o Vida Além do Trabalho. Mas a gente vive um outro momento. A gente vive um momento que aqui no Rio de Janeiro tem gente que mora tão distante do centro da cidade que desiste de um trabalho de carteira assinada, eu já vi isso, porque é tão distante, tão caro a passagem, que ele prefere ficar de biscate perto de onde ele está. Então, para mim, um segundo desafio do sindicato, o movimento sindical, pela sua própria natureza, vive do embate direto, da bandeira direta, é quais são as bandeiras. E eu ouso achar que o movimento sindical precisa achar também e dar centralidade a algumas bandeiras gerais dos trabalhadores, a algumas bandeiras gerais com relação aos serviços públicos. Eu só cito uma en passant, que é a questão do transporte e da mobilidade urbana, que desespera todas as categorias de trabalhadores. Então, eu acho que um outro desafio é o movimento sindical assumir novas bandeiras. Vou concluir, Ida. E, por último, atendendo a ênfase da nossa companheira Ida, secretária-geral do nosso sindicato, eu queria falar uma coisa que pode desagradar. Eu acho que a gente tem que discutir uma coisa que eu estou chamando, que é combater a desideologização dos sindicatos. O movimento sindical ainda é sério, ainda luta, ainda trabalha, ainda está no dia a dia, mas o movimento lá atrás do movimento sindical se colocava a tarefa de ir além, de construir o mais para frente. E eu acho que essa questão, o movimento sindical tomou tanta porrada, que essa questão de se atribuir a tarefa, de não apenas lutar pelo dia a dia dos trabalhadores, mas se chamar a tarefa de discutir para transformar a sociedade, ser um elemento de construção de sonho e de esperança, é uma questão que a gente tem que debater no movimento sindical. Então, eu queria rapidamente colocar isso como contribuição, que eu acho que é um debate que também tem a ver com a esquerda. Pessoal, passo a palavra agora com muita honra, com muita alegria, a esse jovem companheiro Matheus Mendes. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer enormemente a organização do evento. Faço minha das palavras do Gilberto, de que o Sintel está de parabéns, né? O FLIV já é um evento do calendário do Rio de Janeiro. Eu me sinto muito honrado de estar nesse mesmo tablado pela segunda vez, né? Então, assim, eu quero agradecer na pessoa do Francisco Isidoro, do Luiz Antônio, que são... agradecendo a eles, eu agradeço a todos os demais, e a Maria Cláudia, agradecendo a essas pessoas, eu agradeço a todos toda a direção do Sintel. A fala do Gilberto e o texto do Gilberto, aliás, quero também agradecer, estou aqui extremamente honrado por estar aqui junto com o Gilberto Palmares, companheiro, né, liderança com quem eu já tive muitas experiências positivas, sempre solidário, sempre disponível, com ou sem mandato. Isso é importante. E aí o seguinte, Gilberto, sua fala me fez anotar mais coisas aqui. Eu quero começar dizendo o seguinte, não é que o sindicato é importante. Não há luta social no capitalismo sem sindicato. Não há. Sindicatos não são só importantes.
numa sociedade como a sociedade capitalista, que é uma sociedade de classes, as classes se organizam em sindicatos. Veja só, quando se questiona, quando se vem com essa crítica pós-moderna, neoliberal, de dissolver a importância dos sindicatos, que nem vem também a ideia de dissolver a importância do Estado. Então, vem-se com essa crítica. Aí eu pergunto, quando se fala que o sindicato perdeu função, alguém fala que a Fiesp perdeu função? Não, né? Não. Sindicato patronal, pode. Então, assim, não há luta de classe, não há organização. Podem haver outras formas de organização? Podem. Mas o sindicato é a principal forma de organização da classe trabalhadora. Inclusive, um dos problemas que a gente tem hoje, já pegando também um gancho com a proposta da mesa, um dos problemas é a ilusão quanto ser prescindível os sindicatos. Veja só, trabalhadores terceirizados, quarteirizados, precarizados, super precarizados, uma das principais formas de opressão contra esses trabalhadores é não poder se sindicalizar. Existem redes de hotéis e eu falei rede de hotel porque eu lembro de uma matéria que eu li recentemente sobre isso, mas existem várias empresas que têm como sua política não permitir a sindicalização. Então, assim, é importante limpar esse terreno, porque essa crítica do esvaziamento do sindicato tem a ver com um desvio de classe. Eu concordo que sindicatos precisam se reinventar. Eu costumo falar muito, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público, mas eu falo muito o seguinte: a gente ainda faz, como o Gilberto pontuou, a questão do jornal, de que a gente não adianta ir levar jornal na frente da unidade de produção, se às vezes as pessoas são terceirizadas, estão em home office. A gente faz, ainda hoje, movimento social, grosso modo, como se fazia na primeira e segunda Revolução Industrial, sendo que, olha só, a gente está indo para a quarta. Isso já é realmente um dos temas que eu quero trazer. A terceira Revolução Industrial, a mudança de paradigma do sistema de acumulação fordista com grandes empresas, trabalhadores em unidades grandes, concentrados, isso foi desmobilizado a partir dos anos 70 com o projeto neoliberal. Então, o projeto tinha um componente produtivo que era a descentralização e a terceirização. E outro era um componente ideológico de fazer com que as pessoas jogassem fora a água com a criança dentro. Por quê? O estado de bem-estar social, ele tinha problemas? Tinha. Mas, quando o sistema deu crise, a ofensiva foi por desmontar tudo. Então, hoje o que nós temos? Hoje, enquanto humanidade, nós estamos diante de 3 problemas. São 3 crises. Todas têm a ver com transição. Uma é a transição de hegemonia, outra é a transição do paradigma produtivo, que é a quarta revolução industrial. Em terceiro lugar, e essa é a grande novidade, porque essas crises a gente já teve em outros momentos. A grande novidade é que tudo isso está associado a uma transição climática. E no Ocidente e na América Latina, e em alguns lugares, por exemplo, também da Europa Oriental, a gente tem também, além de todas esses fatores, dessas crises, que são crises gerais, a gente tem a emergência da extrema-direita.
Veja só. Veja só, todas essas questões passam por concepções de mundo. Porque quando a gente está vendo agora uma transição tecnológica que transforma tudo em valor de troca, que leva o trabalho à exaustão, se a gente não parar para pensar que é uma visão de mundo que faz com que a gente naturalize que a tecnologia vai gerar sobrecarga de alguns e desemprego de vários, se a gente não entender que isso que é uma opção ideológica, ver assim e não o contrário. Porque veja só, o que está sendo oferecido hoje em termos tecnológicos, é possível aumentar a capacidade produtiva e permitir que a humanidade tenha mais tempo para ficar com sua família, para fazer alguma atividade de lazer, para estudar. No entanto, quando se fala em alguma coisa assim, até entre trabalhadores, a gente ouve o quê? Não, tu quer vagabundagem, pô. Não, a discussão tem que ser, vamos reduzir a jornada. Por isso que a questão do 6 por 1 é tão importante. Então, assim, em vez de comprar essa discussão de que a gente vai reduzir, porque, veja só, o novo paradigma tecnológico proporciona isso. No entanto, imersos e cegos numa ideologia neoliberal, as pessoas entendem o quê? Que não. Que, na verdade, eu vou aceitar a precarização, eu vou aceitar a concentração. E aí a gente começa a ter vários problemas. Por exemplo, agora, pegando o caso concreto do governo, a gente não consegue mobilizar a sociedade a favor da taxação de grandes fortunas. A gente não consegue, isso foi derrotado com ridícula facilidade. Por quê? Porque não há mobilização social. E aí eu fico preocupado com o seguinte, porque no primeiro ciclo dos governos petistas, a gente teve isso já está até batido pra caramba, né? Se apostou excessivamente na institucionalidade. Vamos resolver tudo no parlamento, vamos negociar as bancadas, vamos garantir a governabilidade. E, do outro lado, o que se fez? Se renunciou à disputa por corações e mentes, por mobilizar a população para defender determinadas pautas. E aí, quando a gente sofreu a ofensiva da Revolução Colorida de 2013, que é uma operação de guerra ideológica, a gente não tinha capacidade de reagir, porque as bases, esse negócio assim, tem que ir nas bases, tem que conversar. Sim, a gente estava distante das bases. E onde é que eu fico preocupado, genuíno? Porque, veja só, essa é uma leitura básica sobre os erros que o PT cometeu no primeiro ciclo. No entanto, hoje, com toda a história que a gente tem, e aí, o que a gente tem de bagagem histórica é, a burguesia não acredita na democracia representativa. Eles não titubeiam em golpear a democracia representativa. Para fazer valer o seu projeto de concentração, eles rasgam e dão golpes. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a gente já apostou nessa institucionalidade e não conseguiu isso. Sendo que, com tudo isso, a gente está agora repetindo o que acaba sendo pior, porque agora a gente tem a comprovação empírica de que isso não funciona. Então, nos desafios que a gente tem hoje, a gente tem que pensar que
a gente está lidando contra um sistema e uma ideologia extremamente bem elaborados, extremamente eficientes, extremamente bem enraizados. Veja só, gente, a concepção de neoliberalismo, ela foi lançada em 29, foi lançada logo depois da crise de 29. Menos de 10 anos depois, os caras estavam organizando em vez, quando todo mundo achou assim, ah não, o liberalismo faliu. Teve um grupo de pessoas que falou assim, não, ele não faliu, e o seguinte, tem que aprofundar. Então, se antes a ideia era, vamos tirar o Estado, um Estado mínimo, o Estado ausente, absenteísta, o que os neoliberais falaram? Não, a gente não vai fazer isso, a gente tem que ter um Estado forte para impor medidas que vão transformar tudo em valor de troca. Então, quando vem a ofensiva, quando eles viram a oportunidade e partem para a ofensiva, veja só, eles não só tinham clareza do contra o que eles estavam lutando, eles queriam claramente acabar com o Estado de bem-estar social. Eles não só tinham clareza disso, eles tinham já o modelo pronto, eles já sabiam o que eles queriam implementar. Veja só, hoje a gente tem o seguinte, nós estamos com um monte de críticas, apontando os problemas, denunciando. Aí a Naomi Klein, que nem é marxista, ela nem é marxista, então assim, a Naomi Klein, ela tem um livro que o título e a ideia do livro é muito boa, são muito bons, é o seguinte, não basta dizer não, não basta denunciar esse sistema, só isso não é suficiente. Olha só, só isso não foi suficiente para, quando teve a crise de 2008, eles, ao invés de acontecer o que muita gente, chovia, na época não tinha ainda, as redes sociais não eram fortes como são hoje, mas a internet coalhou de textos falando que o neoliberalismo acabou. Acabou o neoliberalismo, vamos entrar numa nova fase. Gente, o neoliberalismo não só não acabou, como eles dobraram a aposta, eles pioraram tudo, eles aprofundaram. E eles dizem, o problema não foi do neoliberalismo, o problema foi que o neoliberalismo não foi implementado. Então, caminhando aqui para concluir, nós precisamos sim, é urgente que nós digamos não a esse projeto, é urgente que a gente possa realmente denunciar o quão nefasto ele é. Mas nós temos também que começar a pensar o seguinte, o que a gente quer? Porque veja só, não dá para a gente se cegar e querer voltar para uma situação que não só não era satisfatório para todos, porque pegar um caso aqui, por exemplo, da CLT, a CLT não abrangia todo mundo, por isso inclusive que quando veio a contra-reforma trabalhista que acabou com a CLT, a gente ouvia de trabalhadores que a CLT era privilégios. Então, a gente tem que ter clareza que as transformações tecnológicas que estão em curso, elas estão relacionadas, elas têm uma relação dialética com as relações sociais e políticas que vão se apresentar, sociais, políticas e econômicas. Porque
a gente tem que entender que os trabalhadores que estão em aplicativo, eles realmente não querem a CLT. Eles não querem o modelo que a gente tinha antes. Talvez porque aqui no modelo anterior, eles também não fossem beneficiados. A gente pode discutir o quão importante é que esses trabalhadores tenham acesso a uma saúde decente. Como que a opção por uma saúde, por oferecer condições de vida boa para a população, passa por uma opção ideológica. Não é simplesmente gestão econômica. Não é isso. Inclusive, é isso que eu falo no meu livro. O livro eu falo que é a ideologia estúpido, porque é o seguinte, porque não é uma questão só econômica. Veja só, não tem como dar certo uma gestão econômica que assim, não tem como fazer certo se o que já está errado. Então, se o modelo parte da ideia da austeridade, ele vai estar errado. E a gente precisa conversar com as pessoas disso. E precisa fazer com que esses trabalhadores, que são principalmente os associados a esse novo paradigma, eles precisam entender que é pelo sindicato, que é pelas lutas sociais, que a gente consegue que governos promovam boas condições de vida para a população. Então, é urgente que a gente tenha clareza com relação a isso, né? É urgente que a gente tenha disposição de enfrentar mesmo essas questões na sua raiz. Dizer, é que assim, não é mais possível, eu vou concluir, não é mais possível que o governo, ele não vá para a luta social para fazer valer as questões. Então, assim, a gente tem que trazer essa discussão e o governo ele tem que entender também que se quer promover um governo mais da esquerda, é preciso mobilizar a população. É isso que eu queria dizer, então, e obrigado. Vou passar a palavra agora, então, ao nosso companheiro José Genuíno. Bem, boa noite, companheiros e companheiras. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que eu estou feliz, porque, para mim, a revolução é uma luta pela felicidade. E quando a felicidade é um projeto coletivo, ela é subversiva, porque muda o status quo. Pelo o acolhimento que vocês me proporcionaram aqui no sindicato, e eu agradeço o convite, o apoio, a competência, o cuidado que vocês tiveram para promover esse ato aqui. E a minha contribuição a esse debate está materializada nesse livro, Uma Vida em Entrevista. E essa é a minha contribuição. E essa contribuição dependeu de uma pessoa que está aqui conosco, o Nicodemo Sena, que foi, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, juntamente com o editor, eles proporcionaram um retrato, um dinâmico, criativo, sentimental, espontâneo, durante 2 dias e meio, trancado numa casa em que eu fiz esse depoimento. E eu acho, viu, Nicodemos, que quando a gente escreveu esse livro, foi antes da posse do Lula em 2022, foi após a vitória do Lula em novembro. Foi antes do 8 de janeiro, foi antes dos celulares falantes. E a gente tem um capítulo aqui que tem a seguinte manchete: o Brasil não é para principiantes. Se a gente não estava vendo o 8 de janeiro,
não estava vendo as articulações golpistas e os dilemas do governo Lula. E nós dissemos, o Brasil não é para principiantes. Eu quero dizer que essa sensibilidade, a inteligência do Nicodemos Sena proporcionou esse depoimento. E as travessias, a viagem, os fios da navalha que eu percorri na minha vida, eu tive o privilégio ou a sorte ou a derrota de ter passado por duas formas de dominação e de coação. Eu vivi a coação da ditadura militar e vivi a coação da democracia liberal conservadora no Brasil. Eu experimentei as duas. Uma começa com a alma e chega no corpo, é a da democracia liberal. A ditadura começa com o corpo e chega na alma. E talvez o retrato mais fiel desse imbróglio, viu, Gilberto, você que a gente conviveu durante tanto tempo, foi quando, num pesadelo dramático, eu tive um pesadelo que era um pau de arara, símbolo da ditadura militar, mas quem me interrogava no pau de arara eram os juízes do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o meu pesadelo trouxe a ditadura e trouxe o aspecto daquilo que o Mateus estuda, que é a guerra híbrida, em que o poder judiciário, o instrumental de destruição não é mais só o sangue, não é mais só o tiro, se for preciso tem, é algo que pressupõe a destruição das subjetividades. E nesse sentido, eu quero dizer para vocês que a minha principal vitória, e eu procuro relatar isso no livro, foi passar por tudo isso, clandestinidade, a guerrilha, 5 anos de prisão, greve de fome, tortura, mensalão, e passar por tudo isso e dizer para o povo brasileiro, para vocês, para o PT e para a esquerda, que eu estou aqui com a minha visão socialista e eu estou aqui, companheiros, com uma vitória para mim fundamental. Depois de passar por tudo isso, eu poderia cair no individualismo, podia cair no niilismo, podia cair no personalismo e no pessimismo. Mas eu fiquei mais socialista, mais de esquerda, mais anticapitalista, e para mim a ideia da revolução nunca foi tão necessária e importante como nos tempos atuais. Eu vivi durante 26 anos a ilusão do parlamento e aprendi todas as manhas, viu, Raimon, de como fazer obstrução com 5 deputados da bancada, depois com 16, depois com 32, depois com 66. E cheguei à conclusão que com a minha competência, com o meu conhecimento, com a minha disciplina, existia um muro, uma barreira, que era o sistema de dominação. E na hora que eu me confronto com ele, aquele deputado que era fonte, que dava entrevista, que falava plenamente, passava a ser inimigo. E eu vivi a experiência de um dilema que está posto para a esquerda, que é o dilema da história do Brasil. Ou você se enquadra, ou você é destruído. Os camponeses de Canudos foram destruídos, porque não dobraram a cabeça. Os companheiros que lutaram na guerrilha urbana e rural foram mortos, e ainda estão invisíveis, porque não baixaram a cabeça. Quando naquele ato simbólico que eu fui para a Polícia Federal e levantei o punho, o juiz que relatou a minha condenação, que eu prefiro não citar o nome aqui, ele disse, ele levantou o braço no ato de desobediência.
Porque a gente aprende no capitalismo que a grande vitória do capitalismo é quando domina você pela cabeça e pelo coração. E aqueles que baixam a cabeça no capitalismo morrem, e aqueles que enfrentam o capitalismo vivem ou com a morte ou com a vida digna. E a gente viveu o fio da navalha nessa encruzilhada. E essa encruzilhada, companheiros e companheiras, foram tempos ásperos. E nesses tempos ásperos, difíceis, com labirintos e encruzilhadas, nunca foi tão importante reconstruir a utopia e o sonho da esquerda. Primeiro que é mais difícil hoje, diante das derrotas que nós sofremos na passagem do século XX para o século XXI. Foram derrotas dolorosas, e nós temos que resgatar as lições, as experiências da luta socialista. E eu me filio à tradição que nasce com o Manifesto Comunista de 1848. É necessário a gente aprofundar a crítica ao sistema, porque o capitalismo hoje é diferente da época do Marx, da época do Lenin, da época do Mao Tse Tung, da época do Ho Chi Minh, da época do Gramsci, que foi quem mais interpretou o sistema capitalista. Porque o sistema capitalista hoje, ele é uma quantidade que, além da mais-valia e do lucro, eles querem ganhar as pessoas pela cabeça. A Margaret Thatcher falou para o Tony Blair: a minha grande vitória não foi aprovar as privatizações e a destruição do sindicato, foi o Partido Trabalhista com Tony Blair realizar o projeto de reformas. A grande vitória da direita no Brasil e da classe dominante é dobrar o Lula e o PT, para que a gente faça o ajuste fiscal para eliminar direitos, porque aí está legitimado. Por isso que eles têm um aparato, esse aparato coercitivo, esse aparato ideológico, esse aparato simbólico, esse aparato de crença, esse aparato dos... Ontem eu assisti toda a cobertura, e hoje, os comentaristas do mercado, que o Brizola chamava os eunucos do capitalismo, esses comentaristas que professam uma verdade inquestionável, é o mercado, é o humor do mercado. Que humor do mercado? Um mercado que não tem CPF, mas tem humor, tem sentimento, encurrala. Nunca foi tão fundamental a esquerda renovar a crítica ao sistema capitalista, e nunca foi tão importante e fundamental a esquerda analisar profundamente esse sistema, que é globalizado, financiarizado, privado, destrói as pessoas. E como a destruição é bárbara, as pessoas são destruídas, mas precisa de um lenitivo. Qual é o lenitivo para essas pessoas? O caos, a violência, o tráfico, as milícias, o crime organizado. E para aqueles que ainda têm alguma esperança, podem rezar numa igreja da teologia da prosperidade. Este processo, nós não vamos derrotar esse sistema se a gente se acomodar nas entranhas dele. Gilberto, o PT tem mais de 40 anos de vitórias, e talvez nós estejamos vivendo a maior encruzilhada, viu, Raymond, da nossa trajetória. Porque o PT nasceu em 80 com a ideia de dar voz e vez a quem nunca teve. O PT nasceu dizendo que o socialismo é democrático e democrático é o socialismo. Na hora em que o PT cresceu, evoluiu, ele fez uma revolução e não pensou nas consequências dela. E quem me chamou a atenção disso foi o Antônio Cândido, naquele período que eu fui presidente do PT. Ele disse: Genuíno, vocês mexeram com o coração do capitalismo, porque no capitalismo, orçamento não é para botar o povo, e vocês botaram 65 milhões de brasileiros no orçamento. Aí listaram Bolsa Família, salário mínimo, cisterna, Bolsa Família, Ciência Sem Fronteiras, tinha tudo. Mas ele disse: o orçamento não é para isso.
Isso que o Lula fala, o povo no orçamento e os ricos do imposto de renda, isso pressupõe uma revolução, pessoal, porque isso vai no âmago do sistema capitalista. Aí o Antônio Cano disse, no momento que eu estava muito abaqueado por causa do mensalão, ele disse: e vocês fizeram uma revolução silenciosa, mas esqueceram duas coisas: ganharam a barriga, mas não ganharam a cabeça e o coração do povo. Segundo, vocês tiveram ilusão numa classe dominante que ia cobrar a conta, porque mesmo que elas aplaudissem o Lula, ia cobrar a conta, e cobrou com o golpe contra a Dilma, e cobrou com a prisão do Lula. E pode ter certeza, nós não podemos ter ilusão, principalmente porque a condição da esquerda, de ser de esquerda, é o melhor caminho para a gente lutar por reformas. O mais reformista consequente é quem luta pela revolução, porque quem luta só pela reforma tende a rebaixar as suas pretensões e as suas exigências. Quem luta pela revolução, que tem aquilo que eu falo no livro, que une a tática com a estratégia, você sabe para onde vai. Se você sabe para onde vai, você caminha nas veredas e nas ruas e não vai se perder. Agora, se você não tem um objetivo, você se perde nas veredas, e a gente fica fazendo programa para cada eleição, aí se perde mesmo, porque o sistema, ele é um sistema, hoje, pessoal, o sistema está descarado, eles não têm plurido, eles não têm formalidade, eles não têm meias palavras, eles não têm ritual, eles não têm liturgia, é tudo escancarado. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, olha o que esse cara queria fazer aqui no Brasil, pessoal. Esses caras que elegeram o inelegível, que militarizaram o país, que fizeram de tudo para derrotar a esquerda, e quem foi mais coerente foi o Vilas Boas, que disse: eu quero prestar minha homenagem a 3 líderes que derrotou a esquerda: Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. Exatamente porque unia a justiça com a força e com a vitória eleitoral. Essa direita, pessoal, seja a direita gourmet, seja a direita fascista, eles não têm cerimônia, eles falam a coisa claramente. E se nós da esquerda não combinarmos a luta por reformas com a luta estratégica, nós vamos nos perder. É claro que nós temos que lutar por reformas políticas, por reformas sociais, por reformas econômicas. Nós temos que lutar por direitos, e a plataforma de direitos é ampla, e recusar a tentativa da classe dominante através da mídia de separar a luta das mulheres como sendo luta identitária, do povo negro como sendo luta identitária, a questão da comunidade LGBT como identitária, dos povos originários como identitária. Não é luta identitária. A luta identitária pode nos remeter a um resgate da época do colonialismo. É luta por novos direitos, que tem que estar fundida e associada com a luta anticapitalista, com a luta econômica, com a luta social, com a luta política e com a plataforma de uma luta ideológica. Essa maneira de tratar esse assunto, eu acho da maior importância para o Partido dos Trabalhadores. Eu sei que a melhor possibilidade histórica que nós temos no Brasil de hoje é o governo Lula dar certo, com todas as contradições, com todos os problemas, com todas as ambiguidades. Mas para o Lula dar certo, nós temos que construir uma frente à esquerda dentro da frente amplíssima. Só a frente amplíssima não dá conta, porque ela rebaixa o programa e na hora H ela pressiona o Lula. Se não tiver uma força social e política que pressione, que exige, que cobre, tem duas coisas que eu acho que o Lula navega no fio da navalha, e ele demonstrou isso agora no tal pacote. Quando entra a questão social e a questão econômica, ele faz uma viagem na sua origem. Agora, quando entra questões institucionais, como Forças Armadas, como Segurança Pública, como Poder Judiciário, como Congresso Nacional, e esse é um dilema que nós temos.
Esse dilema, pessoal, eu tento abordar nesse livro. Inclusive, o Nicodemo sabe muito bem isso, quando a gente desenvolve, depois dessa ideia de o Brasil não é para principiantes, a gente desenvolve aqui alguns capítulos importantes, unir a tática e a estratégia, a questão da gente ter uma tática que seja profundamente libertária, ampla, que eu uso o termo que as 100 flores desabrochem. A esquerda, a esquerda não pode ser tímida, a esquerda não pode ser prosaica, a esquerda não pode ser medíocre, a esquerda tem que ser rebelde, vermelha, levanta, as flores têm que desabrochar, é proibido proibir. A esquerda não pode se conformar com isso que está aí. E aí, Mateus, você colocou um negócio interessante. Não basta falar da crise, porque a crise está na vida das pessoas, pessoal. A crise está aí. Ela tem todas as cores, a crise. Não adianta um partido falar da crise. A função do partido é dizer quais os caminhos para sair da crise. Aí tem que ter lado. Não pode ficar no muro. Tem que ter opção. Tem que ter definição. E eu acho que nós estamos nesse momento. O Partido dos Trabalhadores, e eu estou militando nisso, vai passar por um processo de eleição em 2025. E eu acho que é fundamental a gente redefinir a nossa estratégia, a nossa tática, até para que a gente tenha, na relação com o governo Lula, que tem mais 2 anos, e eu espero que ele tenha mais 4, e vou lutar por isso. Eu que sou um apoiador crítico do governo Lula, eu fui presidente do PT, tenho uma relação de profundo respeito e amizade com Lula, mas eu digo, eu defendo o apoio crítico. A postura em relação ao que aconteceu com as Forças Armadas. Pessoal, nós estamos diante de uma oportunidade histórica, que durante a República nunca teve. O 8 de janeiro abriu as portas para uma grande oportunidade histórica, que foi aquele vandalismo na Praça dos Três Poderes. Nós temos agora uma segunda oportunidade histórica, que são os celulares falantes. O que está aparecendo, pessoal, aí as pessoas dizem, não, isso são doidos, são individuais, é CPF, não é CNPJ. Como? De onde brotaram aquelas cabeças? De onde se alimentou? E aquelas hidras, como é que se alimentaram? Como é que produziram aquilo? Foi por acaso? Uma instituição que produz aquela monstruosidade, no mínimo, ela tinha que vir a público e pedir desculpa ao país, no mínimo. Os caras queriam matar, era banditismo. Se aqueles caras fossem vitoriosos, pessoal, ia ser pior do que o AI-5. Vandalismo de matar, de sangue, que eles pregavam. Agora, de onde nasceu isso? Nasceu, pessoal, do conceito de guerra interna, de guerra cultural, contra o politicamente correto. Nasceu com aquela visão maniqueísta que o povo é inimigo. A esquerda é inimiga, o PT é inimigo, o MST é inimigo e vai por aí fora. Se nós não rompermos com isso, nós podemos até aliviar a situação, mas isso volta à tona, porque foi assim na Constituinte. Quando a gente estava lá, que nós fizemos um debate sobre o artigo 142 e perdemos dramaticamente, era mais ou menos o seguinte: não vamos mexer com o passado. O problema é que o passado não passa. Como diz o grande Tocqueville, né, historiador da democracia americana, ele diz: quando o passado não ilumina o futuro, os sujeitos ficam perdidos no presente. E é verdade, porque a gente esquece o passado não se vira a página do passado, porque ele está materializado em subjetividade, em relações sociais, em relações políticas. E esse processo, além da não reforma nas Forças Armadas, o governo cometeu um erro, que foi não lembrar 64, 2016 e 8 de janeiro. Isso tudo tem uma linha condutora, com a ideia, pessoal, de que este povo é subalterno, é inculto, é uma mistura do índio, do negro e do português, e é necessário uma elite que dirija o povo, seja a tecnocracia do Banco Central e das agências, seja a farda, seja a toga, ou até a igreja. Por isso
que eu tenho dito nas minhas provocações, agora eu sou, no bom sentido, provocador, a esquerda tem que se libertar da farda, da toga e da batina. Porque é muito importante. E quando eu falo batina, é no sentido amplo, não é a batina da Igreja Católica, eu estou falando da batina, né, que está por aí. Se a gente não construir um poder alternativo, um poder popular, que dirija, que dê solução concreta, desde a roda de conversa, do sindicato, da comunidade, da agricultura familiar, desde essa tua experiência, Raymond, de trabalhar com o povo de rua, isso tem que ter uma vinculação com o objetivo maior de uma nova sociedade, um novo projeto de país. Se nós não ligarmos o futuro com o imediato, a gente não discute a experiência, a esperança. E eu digo, pessoal, a esquerda sem esperança não é esquerda. O verbo esperançar nunca foi tão importante e fundamental na boca do Paulo Freire e agora na boca do principal vitorioso do Uruguai, o Pepe Mujica. Porque se a esquerda não tem esperança, ela fica no pragmatismo, ela fica no dia a dia. Como é que vocês num sindicato, se vocês não tiverem esperança, vocês vão ficar na mediocridade do sindicato, da burocracia, coisa que acabou facilitando a destruição dos sindicatos. E um partido político, se ficar sem esperança, vai se acomodar numa espécie de cooperativa de mandatos parlamentares. E se o partido não tiver essa esperança, ele não vai investir em formação, ele não vai investir em curso. Isso que vocês fazem, isso é revolução, porra. Isso aqui é um negócio fantástico que vocês estão fazendo aqui. Eu estou entusiasmado. Uma feira com livro, com debate. Olha bem, vocês estão fazendo isso. O Palmares, aqui os companheiros do PT. O PT tinha que fazer isso em larga escala. Grandes eventos, investir. A Fundação Perseu Abramo tinha que fazer uma grande feira dessas ideias. Vocês estão fazendo isso aqui, pessoal. Isso é uma lição para nós. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que isso é o que me move. Eu sobrevivi a 2 empreitadas barra pesada. E uma terapeuta que me ajudou muito, ela faleceu, lamentavelmente, ela disse: Genuíno, você estava lá em cima. Você tem noção de que a queda é profunda. Para você se recuperar, aprenda a fazer política sem palanque, sem microfone, sem paramentos, sem paletó e gravata, sem os adereços da institucionalidade. Se você conseguir isso e voltar às suas origens como o genuíno só, você está respondendo as perguntas que teu pai fez para você antes de morrer, e eu não consegui respondê-lo. Eu sou o filho mais velho, é um camponês, analfabeto, que não conhecia São Paulo. Ele disse para mim: você queria ser doutor, entrou na universidade, passou para ser sacristão e entrou na universidade. E depois que você entrou e tiraram você. Você não queria trabalhar na roça e voltou para a roça fazer guerrilha. Essa é dose para leão para um camponês do Ceará. Você fica famoso em São Paulo, e ele me via na televisão, e não ficou rico. E vocês ganharam a batalha contra o governo e elegeram o Lula presidente, que é o salvador da gente. E você está passando pelo mensalão. O que é isso? E eu disse para ele: eu não tenho resposta. A minha resposta é viver sem patrimônio, sem propriedade, é viver sem título de doutor, que eu não quero. Não voltei para a universidade. Na semana que vem eu vou ser homenageado na Universidade Federal do Ceará, porque eu não me formei, nem voltei para lá. E eu disse: eu quero ser só eu, com o meu nome, com as minhas amizades, principalmente aprendendo uma coisa que no PT, grande Salvio, que no PT e na esquerda é muito forte. Quando eu falo PT, eu também falo mais do que o PT, a esquerda, que é a gratidão, a lealdade e a nossa unidade em torno de ideias. Homens e mulheres que se unem num projeto emancipador, libertário, têm uma relação forte
uma relação que enfrenta essa situação. Isso é o que me move, e é com isso que eu tenho uma vida tranquila, feliz, e estou muito contente de estar nessa noite aqui. Muito obrigado. E eu queria, antes de passar a palavra aqui, que esse é o Flive. Esse é o Flive, é isso? Que está... Uma salva de palmas, o Genuíno, o Matheus e para o Flive. Nós vamos abrir para algumas intervenções de 3 minutos. De 3 minutos. Eu vou pedir aos que vão falar que realmente a gente vai 3 minutos, que depois a gente vai voltar aqui em cima das palmas. Pode ser que o Matheus e o Genuíno queiram ainda fazer alguma observação. Irmão, 180 segundos. Pessoal, que alegria estar aqui no Sintel, que alegria estar aqui na Flive, que alegria ouvir o Matheus, o Genuíno, ouvir essa leitura da realidade que nos inquieta, que espeta um espinho na carne da gente para nos tirar, se nós estivermos nele, para nos tirar dos nossos sossegos. Eu quero lembrar aqui que essa luta toda que a gente faz, e a nossa luta para nos mantermos e para fazermos a queda de braço com a extrema direita, que não é uma luta fácil, mas uma luta necessária, eu não tenho dúvida nenhuma que cada uma e cada um de nós que aqui está, sabe fazê-la, na sua medida, no seu compromisso, na sua especificidade, cada um de nós sabe fazê-la. E é muito bom a gente lembrar de algumas figuras que nos antecederam, na fala tanto do Matheus quanto aqui do Genuíno. Eu me lembrava de Darcy Ribeiro, que dizia que ele foi derrotado uma vez, outra vez, mas que os que o venceram jamais seriam seus companheiros, jamais queria estar ao lado daqueles que venceram, daqueles que o venceram. O Genuíno usou uma expressão aí, que é uma expressão sem citar, mas é uma expressão bíblica. Quem guarda a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida vai ganhá-la. Isto é, aquele que economiza a sua vida e que se coloca numa redoma, aquele que se protege, aquele que na institucionalidade se acoberta, aquele que não cutuca os espaços, aquele que não abre espaço, que não abre caminhos, aquele que está muito confortável, aquele que está deitado no sofá, esperando a morte chegar. Essa morte chega e essa morte mata. Agora aquele que luta, a morte pode chegar, mas essa morte não mata, essa morte vive. Eu quero lembrar também uma expressão, cochichava com o Luiz Antônio ali, do Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti diz, nós lutamos, não porque a vitória está ali, a 1 quilômetro ou a 2, não porque a vitória está a 1 ou 2 dias de distância de nós lutamos porque nós somos fiéis ao projeto que um dia abraçamos. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória não é a vitória, a nossa vitória é a luta, e a luta é um verbo. Então que bom que a gente está aqui na Flive, nessa 3ª edição, nessa riqueza que é esse sindicato, que eu amo esse sindicato, porque aqui eu aprendi muito, desde a minha primeira caminhada, Genuíno, para o parlamento, há 16 anos, esse sindicato me abraçou, Luiz, o Francisco, o Gilberto, as mulheres desse sindicato, né, a turma desse sindicato me abraçou e me ensinou que a gente precisa se associar, que a gente precisa estar junto, que a luta é coletiva, que a gente tem que caminhar. Então parabéns a todo mundo, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com o Genuíno, e que a mesma coisa comigo e com todo mundo que chega aqui. A luta continua, e isso não é só um jargão, ela não vai acabar. Nós continuamos a luta daqueles que nos antecederam, e nós lutamos para que aqueles que nos sucederem continuem na sua luta, para a gente construir um mundo onde todas as pessoas tenham dignidade e possam viver com plenitude. Um beijo para todo mundo, vamos junto. Meu nome é Marco Aurélio Marcondes,
Eu comecei a militar com 16 anos no velho e glorioso Partido Comunista Brasileiro, que se foi. Estou militando na segunda zona do PT desde 2021. E, para mim, a questão que eu sempre escuto do Genuíno é uma coisa que a segunda zona não faz, que é estar com o povo. A questão não é só rede social. Nós estamos numa bolha. Nós estamos numa bolha. Ninguém quer sair dela. As postagens do grupo no WhatsApp são postagens ridículas que repetem o noticiário. Bom dia, boa noite, boa tarde. Chega disso. Vamos para a rua. E para concluir, eu diria, nós não temos juventude, não temos o brilho do olho da juventude nas nossas ruas. Não se manifesta nas ruas. São manifestações sem planejamento, são manifestações que eu chamaria de pobres. E para terminar, o velho PCB, aqui na Zona Norte, criou o Movimento Cineclubista Nacional. Teve militante em todas as favelas, morando por 1 ano, 2 anos, para montar uma base. E nós estamos no sofá, nós estamos na bolha. A rede social é importante, mas lutar contra os algoritmos é uma coisa muito difícil. Só olho no olho, estando onde o povo está. Gente, eu sou Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio, professora aposentada da rede municipal. Fui candidata a vereadora pelo PT no Rio, como meu companheiro Gilberto, fomos companheiros, né, e não adversários. E hoje eu estou aqui para falar sobre a greve da rede municipal do Rio de Janeiro. Não poderia ser diferente. Por tudo que nós ouvimos aqui, não é admissível que nós aceitemos o que vem acontecendo. Hoje, a Justiça do Rio decretou a ilegalidade da greve, o corte de ponto e o pagamento de multa de R$500 mil ao sindicato e R$5 mil a cada dirigente. O PT integra a base do governo Eduardo Paes, está em aliança com ele, mas o PT não é neoliberal. Então, o apelo que eu faço aqui é que os companheiros e companheiras procurem, por favor, os vereadores de nossa base. Nós estamos conversando com eles também, eu pelo Setorial de Educação e os companheiros do CEP, que são petistas, estão neste mesmo movimento. O que a gente quer é que essa greve seja distensionada com a retirada de artigos do PL 186 que ferem a carreira dos professores, o trabalho docente, e, na verdade, o que Eduardo Paes quer é resolver o problema do déficit de professores na rede municipal do Rio de Janeiro, às custas da exploração dos professores. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Hoje nós tivemos uma aula aqui do que é esquerda e do que é um sindicato grandioso. Então, eu espero que nós, que somos petistas, que somos da esquerda, honremos o lado que escolhemos e façamos o nosso dever de casa, colocando Eduardo Paes contra a parede e pedindo que os nossos vereadores se posicionem a favor dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Obrigada, pessoal.
Pessoal, não é nenhum debate sobre a greve dos professores, mas acho que a esquerda também, como disse Genuíno, não pode haver um tema importante e se dá o direito de ficar calado. Eu queria dizer que nós estamos juntos e misturados, que é inaceitável, por exemplo, querer reduzir o tempo de preparação de aula dos professores, o que significa aumentar a exploração sobre os profissionais de educação. Estou fazendo um registro para dizer que nós estamos juntos e misturados, apoiando o movimento dos professores.